Boa noite, queridos. Hoje é a nossa aula de revisão. Nós iremos revisar todo o conteúdo de fevereiro e março. Vamos lá. Começando pelas fibras. As fibras têxteis podem ser divididas em naturais, sintéticas e artificiais. As naturais podem ser subdivididas em vegetais, animais e minerais. Vegetais são algodão, linho, rami, animais, lã e seda, que é de origem animal mesmo, e mineral, que é o amianto, que é cancerígeno, isso já foi falado em aula. As sintéticas são poliéster, poliamida e acrílico. Artificial podem ser divididas em celulósicas, que é viscose modal, e proteica, que é a lanital, que é usado em sutura à base de caseína, que é a proteína do leite. Por isso, ela é uma fibra artificial. Trama e urdume. Urdume é o fio longitudinal paralelo à uréola. É o fio vertical. A trama é o fio horizontal. É o fio que passa pelo urdume. Fio penteado é produzido a partir das fibras mais longas do algodão. Isso lhe confere maior qualidade e menor diâmetro e alta resistência. O fio cardado é produzido das fibras curtas do algodão. É um fio mais sujo, mais grosso e de menor resistência. O fio cardado, normalmente, ele é mais barato. Agora, o fio penteado, que às vezes você vê malha de fio penteado, algodão penteado, é um algodão mais nobre. Lembrem disso. E os ligamentos? Temos tela, tafetá, sarja e cetim. Tela e tafetá, lembrem do tabuleiro de xadrez, que é a trama e o urdume. A sarja, ela pode ser em S ou em Z. E o cetim, ele é com uma abertura maior, normalmente é 1 pula 5, 1 pula 7, 1 pula 9. Ele é um pouquinho mais irregular, por isso que a fibra dele é mais aberta e ele é um tecido mais fluido. A sarja pode ser em Z ou em S. Urdume e trama. E o adamascado, ele já tem um desenho diferente. Gramatura de tecido. O peso do tecido jeans é medido em onças. Uma onça pesa aproximadamente 28 gramas. A gramatura é o cálculo da área dividido pelo peso. Glossário têxtil. Esse vocês têm no Moodle para baixar, mas eu vou ler alguns nomes. Urdidura, urdume, cabo, trama, cala, pente, urdideira, pescador, navete, batedor, tear, pente de liço, trama e tecido. Tear, cabo, cala, trama e pente. São as partes componentes de um tear. Lembrem da aula do tear. Quais são os tipos de tecido? Plano, malha, tecido de laçada, não tecido e tecidos especiais. Os planos, eles podem ser do entrelaçamento de trama e urdume, que formam um ângulo de 90 graus. Pode ser liso, maquinetado e estampado. Os lisos, nós temos o brim, composto, que é o fustão, felpudo, que é o veludo e o plush, e os lenos, que são os airados. E tem aquele vídeo dos tecidos também, que se vocês quiserem eu posto também. Maquinetado, que tem aquele relevo. O jacar, que também é o de sofá, lembra do sofá. E o estampado é aquele que é só por cima, que é um beneficiamento de visual, que a gente vai ver depois. Tecido de malha. São formados por laços que se apoiam na horizontal ou vertical. Pode ser malha de trama, malha de teia, urdume ou malha mista. Malha de trama é obtida pelo entrelaçamento de um único fio. Malha de teia ou de urdume é obtida pelo entrelaçamento de um ou mais fios colocados lado a lado no tear. Malha mista, obtida pela inserção periódica de um fio de trama para dar mais estabilidade. Malha lead-in. Tecido de laçada. Lembrem,
da renda e do cobertor. É obtido pelo entrelaçamento, que no processo é semelhante ao da malha. Com situações previstas, realizam-se laçadas e completam os nós. Não tecido. Não sofrem processo de tecelagem, o resultado é obtido pelas camadas de fibras que se unem umas às outras formando uma folha. É um processo químico. O entrelaçamento por agentes mecânicos, o feltro, e a fusão de fibras por processo químico é o Perfex, que é o paninho de limpeza. E tecidos especiais é uma junção de malha com plano com não tecido, tecido laminado ou brocado e lamê. Beneficiamento têxtil. Começa com pré-tratamento e termina com acabamento. Todos os estágios contribuem para a qualidade do tecido. Pré-tratamento, fibra pura, purga, chamuscagem e alvejamento. Pré-tratamento é a limpeza do tecido para retirada de goma, sujeira e impureza. Fibra pura é um procedimento de fervura. Normalmente é feito em algodão, seda e algumas fibras sintéticas. Purga consiste em uma lavagem a seco para retirar todas as impurezas do pelo. A carbonização é feita com ácido sulfúrico para uma limpeza mais profunda, realizado em lã. Então, a purga pode ser feita só a lavagem a seco ou a lavagem com ácido sulfúrico tipo carbonização. Chamuscagem, queima de penugens para receber estamparia. Alvejamento, clareamento do tecido até o limite máximo. Lembrem do vídeo, depois de alvejado tem alguns jeans que recebem corante branco, tá? E o beneficiamento de superfície. Ele recebe o tratamento de superfície, que é a ornamentação do tecido. Ele pode ser tingido, lavado, estampado, bordado ou aplicado. Tingimento é o beneficiamento mais antigo. Ele começou com um processo artesanal com bases vegetais e cores da natureza. Somente quem era de família real podia ter cores, porque os corantes eram muito caros e eram escassos. E a indústria têxtil tem por objetivo dar cor integral ao tecido. Depois desse processo é necessário várias lavagens para tirar o excesso de pigmento. Tá aí o uso excessivo de água. E foi na década de 70, com técnicas de tie-dye e batik, que a indústria têxtil se atentou aos tingimentos de tecidos, com o movimento hippie. A lavagem aconteceu a mesma coisa com o movimento hippie, com tudo que eles faziam. Eles começaram a observar todas as cores, o destruído, tudo que os hippies faziam nas peças e começaram a adaptar isso na lavanderia. Então, são vários os nomes dos processos de lavagem. Bleached, Destroyed, Dust Wash, Estonado, Fire Wash, Gold Wash. São esses alguns. E nós temos também a estamparia, que é o desenho e adorno dos tecidos, superficialmente, de superfície, no caso, é beneficiamento de superfície, então ele é por cima do tecido. A sublimação é feita com base de poliéster transferida através de papel. A estamparia digital é direta no tecido. O silkscreen é feito com tela. A estampa corrida é na largura total do tecido e a estampa localizada é localizada numa parte da peça. Bordados, são vários os bordados. Eu sei que vocês pesquisaram alguns. No caso aí tem alguns. E as aplicações podem ser feitas de lantejoula, ou de tecido mesmo, ou de pedraria. É isso. Essa é a nossa bibliografia. Fio a Fio, da Gilda. Tecidos e Histórias, da Pezzolo. Tecidos e Moda explorando a integração do design. E o Manual para Padronagem de Tecidos. São muito legais esses livros. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.